que nós propusemos é um programa de pleno pagamento da dívida com instrumentos capazes de fazer frente a esse problema. O primeiro deles é uma premissa importante de que, sob o ponto de vista de responsabilidade fiscal, há a preservação do quantitativo da dívida consolidada hoje. A proposta inicial que nós tínhamos de poder fazer um programa equiparado ao refis, que pudesse ter um abatimento sobre o principal e o estoque, acaba não sendo possível em razão de vedações que nós compreendemos e da afetação que isso geraria ao resultado primário da União. Isso foi participado aos governadores, que naturalmente compreenderam. Então há uma premissa inicial de que a dívida consolidada é o ponto de partida da negociação entre União e Estados. O segundo ponto, que era uma pretensão dos governadores, é que se pudesse utilizar o Fundo de Desenvolvimento Regional da Emenda Constitucional 132 da Reforma Tributária como uma antecipação para o pagamento da dívida. Infelizmente, nós observamos, do ponto de vista jurídico e constitucional, há uma vedação expressa ao uso para essa finalidade do Fundo de Desenvolvimento Regional concebido na reforma tributária, de modo que ele também não foi considerado para esta finalidade. Ele pode ser considerado naturalmente nas contrapartidas que, uma vez aderindo ao programa de pleno pagamento, o Estado terá que cumprir ao longo dessa relação com a União. Por outro lado, há previsto no projeto a possibilidade da entrega de ativos. E aqui a estruturação do projeto e o eixo principal é isso. Há uma dívida do Estado com a União e o Estado pode fazer o uso de ativos que detenha para o pagamento dessa dívida. E que tipo de ativo? Ativos como recebíveis, de um modo geral, créditos judiciais, participação acionária em empresas que podem ser federalizadas em favor da União e uma novidade importante, que é a possibilidade de dívidas inscritas em dívida, créditos inscritos em dívida ativa do Estado, poderem ser cedidos também para a União. Há um artigo, inclusive, específico disciplinando essa possibilidade de cessão de créditos que o Estado detenha inscritos em dívida ativa em favor da União, obviamente dependendo do aceite da União. Então, o primeiro eixo do projeto, considerando a premissa de que a dívida consolidada é o ponto de partida da negociação, sem nenhum tipo de deságio ou de desconto, é a possibilidade do uso de ativos dos estados para o pagamento dessa dívida. O segundo eixo importante do projeto é a mudança do indexador. Hoje há uma previsão de um indexador de uma correção pelo IPCA mais 4% de juros ao ano. Há uma modificação no projeto. E aí também uma premissa muito importante. O Ministério da Fazenda, que obviamente não concordará com todos os pontos, nós buscamos atender a maioria dos pontos que a Fazenda expôs, mas nem todos. Mas há um ponto que é digno de nota e que precisa ser reconhecido, que o Ministério da Fazenda, representando o governo federal nessa discussão, concorda que os 4% de juros sejam revertidos e não há nenhum tipo de reversão para a União em si. E aí há uma proposta, então, nesse projeto, essa devidamente alinhada com a União, que é a possibilidade de reversão do pagamento de juros para investimentos no próprio Estado. Então, o que o projeto diz? Que dos 4% de juros, além do IPCA de correção monetária, os 4% de juros, desses 4%, 1% pode ser perdoado se o Estado entregar como pagamento e amortização os seus ativos numa monta de 10% a 20% do valor da dívida, e aí teria um abatimento de 1% sobre o juro do estoque. E se entregar 20% a mais de ativos para o pagamento da dívida, ter um abatimento de 2% desses juros de 4%, ou seja, um abatimento e um perdão mesmo de 50% do valor do juro, que cairia de 4% para 2%. E esses dois remanescentes, 1% podendo ser revertido em investimentos no próprio Estado, especialmente em educação e ensino profissionalizante, mas também em infraestrutura e segurança pública também em investimento e não em custeio, e 1% desses 4% dos juros serem revertidos para um fundo de equalização, também concebido no projeto, em atendimento a todos os estados da federação, não só esses endividados, mas todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal.